Olá, amigos e amigas que acompanham o podcast Bengalas, esse podcast que é direcionado a filhos, filhas de pais e ou mães idosos e que existe para ajudar você a lidar melhor com esse momento tão desafiador da vida. Nós já trouxemos aqui diversos temas, a maioria deles relacionados a saúde física, saúde mental, a organização espacial, organização de vida, mas hoje eu vou trazer um tema que toca no meu coração. Vocês me conhecem aqui do Bengalas, já comentei que sou estudante de psicologia, mas a minha formação inicial é administração de empresas e eu transito nesse universo corporativo. Por conta disso, eu tenho ficado bem atenta ao movimento do mercado de trabalho com as pessoas, em especial as mulheres da geração sanduíche, que nós tanto falamos aqui nesse podcast, essa geração, esse fenômeno novo de pessoas, em especial mulheres, que estão em vida produtiva, estão ativas, mas, ao mesmo tempo, precisam dedicar o cuidado a duas gerações, a geração ascendente e a geração descendente, ou seja, aos seus pais e também aos filhos, às vezes até aos netos, que é o meu caso, e às vezes a outros serezinhos, como os pets. Enfim, a gente fica espremido em tanto trabalho e tanto cuidado. Será que as empresas estão falando sobre isso? Como é que as empresas veem essas mulheres que estão com esse desafio a mais? E para falar desse tema, né, que para mim é um tema muito especial, como eu falei, porque toca a minha vida profissional, eu trouxe aqui uma convidada, que é a Daniela Facchinetti. Daniela, ela foi escolhida a dedo, viu, gente? Porque tem muita gente nesse mundo corporativo. Primeiro, ela é psicóloga clínica da abordagem TCC. Depois, no final, ela vai passar aí o Instagram dela para quem quiser contactar. Ela é assessora do CIS-Viver, que é uma empresa que trabalha com saúde nas empresas. E ela está, né, como vice-presidente da BRH Bahia, Associação Brasileira de Recursos Humanos, a Seccional Bahia, talvez a futura presidente. Não. Vamos deixar o presidente atual, que está fazendo um bom trabalho. Então, ela transita no universo corporativo e no universo da saúde, por isso que foi escolhida a dedo com muito carinho, fora que eu acompanho a trajetória dela, uma profissional muito competente. E a gente faz uma curadoria muito cuidadosa, né, para só trazer gente boa para o Bengalas. Então, eu fiz a apresentação formal. Daniela, o que mais você quer falar de você? Para a gente depois começar a conversar sobre esse tema, né, da mulher no mercado de trabalho que cuida dos pais também. Sim, sem dúvida. Eu acho que, em primeiro lugar, te agradecer, né, agradecer a você pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, gravando esse podcast, podendo fazer esse bate-papo, né, sobre um assunto tão importante, né? Estar aqui no Bengalas conversando sobre o papel da mulher nas diversas funções cotidianas que a gente já tem acompanhado ao longo dos anos que a mulher ocupa e percebendo o quanto eu vou chamar de novo papel, tá? Porque é um papel que na atualidade tomou uma dimensão maior. Sim. E que as mulheres estão precisando aprender a lidar com ele. Então, assim, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui dialogando e aprendendo, sem dúvida, com você. E a minha primeira pergunta é: as empresas estão falando sobre isso, Daniela? Pois é. Eu, infelizmente, não tenho uma boa notícia para essa pergunta, um bom resultado. Hoje se fala muito pouco, quase nada, sobre esse tema de uma forma direta nas organizações. Se a gente for mapear os últimos 5 anos, 4 a 5 anos, a notícia boa é que as empresas começaram a enxergar um dos sintomas, vamos dizer assim, que aparecem nas organizações e que tem a ver com esse papel dessa mulher, né, olhando para esse cenário de achatamento que ela vive, que é o lugar da saúde mental, né? Então, assim, a preocupação com a saúde mental cresceu fortemente durante e após a pandemia, isso se manteve. Então, as empresas começaram a ver que não existe uma outra saída senão olhar para a saúde mental dos seus colaboradores, porque entenderam o quanto isso é um motivo de adoecimento, muitas vezes silencioso, né? E que quando se reverbera
já tem um grau de acometimento muito grande, né? Eu, uma vez, conversando com o médico do trabalho, assim, sobre esse tema, sobre o processo de adoecimento mental, ele disse, não, Daniela, mas a gente não tem um índice de absenteísmo elevado com CID de afastamento por doença mental. O que normalmente a gente tem é o absenteísmo com encaminhamento para o INSS sobre esse tema. E aí eu disse, claro, porque a pessoa, num primeiro momento, ela não diagnostica que ela está precisando de um cuidado e de uma atenção maior. Ela apenas acha que ela está mais cansada, mais sobrecarregada, está triste muitas vezes, se vê não dando conta dos papéis todos que ela costumava dar. Mas até ela entender que esse adoecimento está acontecendo de uma forma concreta, demora um tempo. E aí, muitas vezes, ela não vai entregar atestados médicos que vão mostrar o absenteísmo, mas ela vai se afastar pelo INSS. Porque ela já chegou num nível de adoecimento muito grande. Então, E às vezes, me corrija se eu estiver errada, tentam esconder até, né? Quem tem consciência, porque, poxa, se souberem que eu estou assim, vão achar que eu vou estar menos produtivo, menos interessado. E não só por isso, Marta, assim, além do tentar esconder por conta de todos esses fatores que você trouxe, infelizmente, a gente vem de uma cultura onde a ansiedade, a depressão, o pânico, que são sintomas que podem ser causados, né, por uma situação como essa que a gente está falando, não são bem vistos socialmente. Então, aonde? Eu vou dizer que eu estou indo num psicólogo fazer tratamento? Eu não vou. Vou dizer que eu estou num psiquiatra? Nem pensar. Estou tomando remédio? Não. Então, eu me calo. Muitas vezes não compartilho esses sintomas e muitas vezes nem vou procurar um profissional capacitado. E outras vezes eu vou buscar esse profissional, mas tenho vergonha de falar para os meus colegas, para os meus amigos, para os meus familiares, né? E quanto mais para a organização. Principalmente quando essa organização não mostra uma atitude de acolhimento. Então, assim, voltando a enfatizar, né, a resposta para essa sua pergunta, infelizmente as organizações não estão vendo ainda com a importância que deveria esse olhar para essa mulher que hoje está na geração sanduíche, vivendo uma situação de achatamento, tendo que cuidar, além dos filhos, também dos seus pais. Que já era mal visto, né? Porque a gente, infelizmente, ainda escuta muito isso. Precisou vir essa temática, né, da diversidade, da inclusão, para colocar a cota feminina, porque antes era assim, a mulher vai engravidar, a mulher está de TPM, tem que sair para a escolinha do filho, para ver a apresentação da escolinha do filho, tem que sair para levar o filho no médico. Imagine hoje essa mulher falar, não, eu tenho que levar meus pais no médico. E aí você toca num ponto bem, bem importante, assim, a mulher, até determinada faixa etária do filho, ela tem uma liberação legal, inclusive, para esse acompanhamento. Quando chega do ponto de vista dos pais, não existe essa liberação legal para acompanhamento, de uma forma onde ela se sinta, não, eu estou coberta, porque isso a empresa vai entender que é natural e a legislação prevê, e eu vou sair, eu vou me afastar, porque eu vou acompanhar meu pai e minha mãe na cirurgia, ou porque eles estão precisando ir para uma consulta e eles não vão se lembrar de tudo que precisam dizer ao médico, e muito menos o que o médico disse que eles precisam fazer. Então, não há essa cobertura. Então, ou você está numa organização onde existe um olhar humano, onde existe uma atuação complacente para isso, ou você efetivamente vai ter que, muitas vezes, delegar esse papel a alguém, se você tiver essa pessoa dentro da sua família. Porque uma outra coisa que acontece é que as famílias, ao longo dos anos, estão virando famílias menores. Sim. Então, assim, as pessoas, muitas vezes, são filhos únicos, não tem um irmão para poder dividir, ou, às vezes, tem um irmão, mas está morando em outra cidade, em outro país, e não consegue fazer essa divisão de uma forma tranquila, né? Fora que, assim, um tema que a gente discute muito no Bengalas é o equilíbrio entre essa divisão, né? Que muitas vezes não é justo, mas isso dá um outro podcast. Mas voltando aqui, sua fala sobre os índices de absenteísmo me remeteu. Eu tive num congresso de saúde mental nas corporações, agora em março, foi em São Paulo, promovido pela Vitude. E um dado interessante que um dos médicos do trabalho trouxe é que muitas vezes, porque esse adoecimento ele pode vir da empresa, de um ambiente salubre, mas o que a gente está vendo é que o adoecimento está vindo muito de fora da empresa. Vem muito dessas circunstâncias. Lá fora é tão pesado, quando eu vou sair daqui, eu vou ter que dar conta
né, de 1000 problemas, de um trânsito, de uma insegurança, e às vezes chegar de noite, lavar roupa, fazer comida, cuidar do menino, fazer dever da escola e cuidar dos pais também, né? Que a empresa passa a ser um ambiente bom de estar para fugir dos problemas. Sim. Então, muitas vezes, ele relatou isso, né, que as pessoas falam, pelo amor de Deus, doutor, não me bote de licença, não me bote de... home não office, me afaste, muitas né, vezes. de home office, porque eu quero estar aqui, porque aqui é bom. Então, também tem isso, né? Tem as empresas que são insalubres, né, metaforicamente, Sim. né? E tem também um ambiente externo. E aí é nesse ambiente externo que entra mais esse fator, que é o envelhecimento dos pais e o próprio envelhecimento das pessoas. Porque quando a gente olha para os nossos pais, a gente pensa no nosso próprio envelhecimento. Então, é um desafio muito grande. E aí, Daniela, isso leva, pelo que eu andei lendo, né, algumas matérias saíram no estado de São Paulo, e a partir de uma pesquisa recente, de que as mulheres estão deixando o mercado de trabalho por conta disso para o mundo, para o trabalho informal, isso quando dá tempo, né? Então, assim, quando você sai do formal para o informal, tem muitas perdas, né? Fala Sem um dúvida. pouquinho para a gente. Não apenas a perda óbvia da estabilidade, né? Porque quando você está no mercado formal, teoricamente, você tem a garantia daquele salário certo no final do mês. Você conta com ele. Quando você se abre para o mercado informal, essa estabilidade normalmente diminui num grau, né, significativo. Essas mulheres, elas acabam tendo a insegurança de quanto vão receber. Normalmente, ao se propor sair, vão sabendo que vão receber menos do que ganhariam. Então, não é apenas a perda da estabilidade, mas uma perda concreta da rentabilidade, vamos dizer assim, dos rendimentos mensais, né? E também a sobrecarga de ser a sua própria gestora daquele novo negócio, vamos dizer assim, né? Então, a partir do momento que eu entro no mercado informal, eu estou entrando provavelmente numa nova seara que eu não estava habilitada, que eu não tinha a vivência, a prática e muitas vezes a competência para lidar com aquele novo formato. E eu vou também ter que aprender a isso. Ou seja, mais uma demanda, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher, ela vai olhar para o lado e vai dizer, sim, mas o que eu vou fazer? Porque a minha empresa não me libera para acompanhar meus pais. Minha empresa não me libera para chegar mais tarde. Eu não tenho uma flexibilidade de horário. Eu não posso fazer desse jeito, então não tem plano B, né? Em algumas situações, contam com maridos que estão no mercado formal e conseguem segurar, segurar a onda naquele momento da família para aquela situação. Em outras, elas têm, inclusive, maridos que estão passando por problemas e que elas também precisam ser essa rede de apoio para o próprio marido, né? Sim. Então, não é só mais os pais, os filhos, às vezes os netos, mas também os próprios maridos, né? Então, assim, isso tem acontecido e a gente precisa ter esse olhar diferenciado mesmo. E acho, Marta, que essa provocação é fundamental não só do ponto de vista empresarial, ou seja, nas empresas, mas a gente pensar que tipo de estruturas a gente pode trazer para apoiar essas novas mulheres que estão atuando no mercado novo, que elas não têm essa experiência, não têm essa formação. De que maneira a gente pode dar um subsídio de formação, vou chamar de formação, né, de educação para esse novo negócio que essa mulher vai precisar implantar, porque o mercado atual não está conseguindo suprir, em paralelo, claro, a um olhar junto aos setores de recursos humanos das organizações. Eu acho que é por isso a BRH, e aqui eu já nos coloco à disposição para a gente tentar construir juntos mecanismos de sensibilização dessas organizações, de construir juntos ideias e possibilidades para que a gente possa tentar levar a solução, né? Acho que algumas empresas têm conseguido, como você bem trouxe, trazer um olhar para a saúde corporativa, onde alguns funcionários e funcionárias estão lá e se sentem acolhidos em alguma medida e por isso querem estar na organização, né? Eu acho que uma dessas ações tem muito a ver com o estímulo do autocuidado. Então, quando as organizações conseguem incentivar
inclusive oferecer dentro da própria empresa um meio para que ela possa fazer uma consulta com o psicólogo, para que ela possa ter uma ação voltada para o seu bem-estar, seja fazendo um yoga, uma atividade física, seja fazendo um momento de massagem relaxante, ou seja, pequenas ações que podem ajudar essas mulheres nos seus momentos de autocuidado, já que quando ela volta para a organização, para o outro trabalho dela, que é em casa, ela não tem, muitas vezes, o tempo suficiente para estar nesse lugar, né? Uma outra forma são os benefícios que hoje tem, né? Eu fiquei surpresa nesse congresso, obviamente tinha os patrocinadores sim, claro. Com benefícios nessa área, né? Do autocuidado, que é muito bacana. E aí, falando desse adoecimento dessas mulheres, também estudando sobre isso, lendo as matérias que estão sendo publicadas e as pesquisas, eles falam que o adoecimento ele acontece em 3 instâncias, né? O mental, que nós falamos aqui, que hoje é foco das organizações, o físico, e aí você aí no CIS Viver trabalha também bastante com isso, e o financeiro, porque o que acontece também é que a renda diminui nessa transição, mas as despesas aumentam, porque esses pais muitas vezes não têm a condição, o dinheiro já não dá para cobrir, né, os custos todos de remédio, de fisioterapia, todos os cuidados. E aí eu fico pensando, assim, você fala assim, algumas empresas têm essa sensibilidade. O podcast chega para todo o Brasil. Nós temos 2 membras, né, que eu nem sabia que esse termo existia, 2 membras do Bengalas no exterior, inclusive. Legal. Mas falando de Bahia, né, que é o nosso berço, assim, eu tenho uma impressão da Bahia, até como consultora empresarial, ainda muito atrasada. Essa discussão da saúde mental, que está já muito forte em São Paulo, tinham 1.100 pessoas no Congresso de Saúde Mental lá em São Paulo, tinham 3 baianos. Uma de Vitória da Conquista, eu e mais um de Salvador. Agora que a gente vai ter... A BRH fez um evento, né, de um dia, agora a gente vai ter um outro evento. Dentro desse contexto, como é que está a Bahia? Está muito atrasada? As empresas buscam o CIS Viver em busca de serviços e apoio? Bom, eu acho que a gente precisa começar, infelizmente, dizendo que o Brasil costuma estar atrasado. Essa é uma realidade que, infelizmente, a gente lida, né? Muitas vezes a gente começa a ver ações no exterior que, quando chegam para o Brasil, claro que existem exceções, graças a Deus, e viva essas exceções, mas quando chega realmente para nós aqui, para o Brasil, essas ações já estão sendo realizadas há muito tempo. No quesito Bahia, estamos ainda mais atrasados, né? A gente sabe que o Polo Sul-Sudeste costuma ser, vamos dizer assim, um polo pioneiro no Brasil no desenvolvimento de algumas ações. Mas a notícia boa é que a gente tem empresas com atuação nacional, multinacionais inclusive, que normalmente conseguem já vir de forma pioneira para o Brasil, para a Bahia, trazendo essas ações. Então, elas estão já acontecendo há um tempo. Então, eu foquei aqui a mudança significativa que houve pós-pandemia, mas precisamos ser justos. Antes da pandemia, a gente já tinha algumas empresas, inclusive aqui na Bahia, com este olhar voltado para a saúde mental, né? Enquanto CIS Viver, a gente tem uma atuação na saúde global corporativa. Então, a gente tem uma atuação que vai para a saúde mental, como você bem disse, para a saúde física, e o olhar para a saúde financeira também, né? Porque a gente sabe que muitas vezes nós não temos, como a gente não tem uma educação financeira na escola, a gente não aprende sobre educação financeira. Então, as pessoas chegam para o universo do trabalho sem conseguir administrar, né, os seus recursos, mas, como você disse, isso é ponto para um outro dia de podcast. Mas que impacta na saúde mental. Sem dúvida, nessa saúde mental. Então, a gente vê hoje organizações fazendo trabalhos muito interessantes, inclusive sendo premiadas aqui. A gente pode, né, até conversar sobre a possibilidade de indicar uma dessas organizações para vir aqui conversar com vocês, né, nesse sentido. Como eu disse, eu acho que uma das
Uma das vantagens que eu acho muito legal é quando a organização permite que a própria casa da organização seja o lugar desse colaborador se olhar e se cuidar. E eu acho que a ação de oferecer atendimento psicológico dentro da organização, no horário de trabalho, que já acontece em empresas aqui na Bahia, eu tenho visto que tem tido um resultado muito grande. Só para você ter ideia, em uma organização específica que é cliente do CISV, a gente teve o seguinte feedback da gestora que nos procurou e disse: Daniela, a gente está conseguindo que uma pessoa que sempre quis fazer terapia, mas o marido proibia, pudesse ter um lugar seguro para que ela pudesse fazer a terapia dela e se cuidar. Então, assim, quando a gente vê nas organizações os gestores sendo atendidos, os colaboradores pensam: puxa, se meu chefe está sendo atendido, não vão me chamar de maluco, não vão me chamar de estressada e angustiada se eu buscar essa profissional. E elas acabam tendo, essas mulheres acabam tendo a oportunidade de desabafar e, nesse desabafo, entender que elas precisam sim de ajuda. Não é simplesmente uma sobrecarga física apenas, mas já existe um comprometimento da saúde mental que muitas vezes a gente não se dá conta mesmo. A gente acha que não são muitas tarefas, eu estou agoniada, preciso dar conta, estou no olho do furacão, estou na correria, estou apagando incêndio. Mas sim, repare que outros sintomas em paralelo estão acontecendo em sua vida. Como é que está seu sono? Você tem tido insônia? Você tem acordado de madrugada muitas vezes e não consegue voltar a dormir? Você tem se visto mais ansiosa, com o coração palpitando, se sentindo angustiada, com arritmia? Então, que outros sintomas têm acontecido e que você não está se dando conta, né? Outro dia eu fui dar uma palestra sobre saúde mental numa organização e falei desses sintomas, né? De quais são esses sintomas de ansiedade, quais são os sintomas de depressão, e para que essas pessoas que estão nos ouvindo possam dizer: poxa, isso é sintoma de ansiedade e depressão? Eu não sabia. Eu achava que isso era normal por tudo que eu vivo. Então, não procurava muitas vezes ajuda profissional, entendendo que isso é normal pelo estágio que está vivendo hoje, mas não é normal. Então, assim, mas Daniela, como não é normal se eu estou tendo que dar conta de todos esses papéis? Eu entendo que dar conta de todos esses papéis já é anormal, né? Já é algo que é humanamente difícil. Mas se esses sintomas mentais e físicos estão aparecendo, quanto mais cedo eles conseguem ser identificados e mais cedo se busca ajuda de um profissional, a chance de você conseguir ter e desenvolver estratégias para lidar com essa situação é muito maior. Então, esse é o grande foco, sabe, Marta? Eu acho que hoje as organizações precisam ser ponte de comunicação com essas mulheres para que juntas possamos pensar em estratégias, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista efetivo do que a organização pode apoiar, porque, claro, se essa mulher sai das empresas porque ela não consegue conciliar, como a gente falou, e vai para o mercado informal, a área do recurso financeiro vai ser totalmente abalada, não apenas pela instabilidade, como eu já tinha dito, mas também pela diminuição de renda e pela dificuldade com os aumentos dos custos, como você acabou de trazer, né? E é ruim para a empresa, né? Que a gente sabe que rotatividade tem custo, às vezes você perde uma boa profissional por conta disso. E, assim, a gente está falando muito das mulheres porque realmente as estatísticas mostram que recai sobre a mulher o cuidado, mas tem também, eu gosto também de olhar sobre essa situação do ponto de vista do homem. Você falou assim, quando o líder faz, pode ser que eu me sinta mais à vontade para fazer. Aí eu fico imaginando, né, esses homens que uma das coisas que a gente discute no Bengalas, que eles têm a dificuldade de lidar. Às vezes esse afastamento não é porque é uma pessoa ruim, é porque esse homem não tem dificuldade de elaborar o emocional dele para lidar com o envelhecimento dos pais, com a possível perda dos pais, com a destruição da imagem desses pais. Esse é um ponto. Outro ponto, o homem, esse risco que a mulher corre de precisar deixar o mercado de trabalho, o homem tem essa sobrecarga de ser o provedor, de ser o bem-sucedido. E, enfim, tudo isso junto também é um peso para eles. Então, muitas vezes, esse não cuidar vai muito assim, deixa eu garantir aqui o trabalho, não posso olhar para isso, porque se eu olhar para isso, isso vai me perturbar. E quando se você elabora isso, né, com um profissional qualificado, as coisas podem ser vistas de um
outro ponto de vista que não sobrecarregue ninguém. Faz Sem sentido dúvida. isso? Não, total sentido, né? Acho que a gente vem de uma sociedade machista. Nós crescemos sobre uma cultura machista onde o homem precisa dar conta. O homem não pode chorar, o homem não pode fraquejar, senão ele é covarde, senão ele é frouxo, enfim. Então, esse homem tem, de uma forma, claro, genérica, a gente está abordando aqui, mas a obrigação de ser forte, de dar conta, inclusive de poder acolher a mulher nesse lugar. Então, ele não pode fraquejar porque ele tem que ser a pessoa forte para acolher e dar colo, literalmente, para essa mulher. E o que a gente vê é que quanto mais a gente normaliza, né? Porque se a gente traz de que a mulher pode, deve ocupar os lugares que foram historicamente, né, designados aos homens, a gente precisa empoderar que esses homens também possam estar nesse lugar que foram dados historicamente pelas mulheres e que são de todos, na verdade, né? É do ser humano, é do ser humano, da família. É da família, do ser humano. E você sabe, assim, eu comecei a atender há uns 4 anos atrás, um senhor, na época ele tinha 73 anos. Ele estava ainda trabalhando e fazendo o processo dele de saída para aposentadoria, né? E ele me procurou dizendo: Daniela, eu nunca pensei na minha vida em ir para uma terapia. Nunca. Achava que isso era coisa de maluco, achava que isso não tinha sentido. Mas quando eu me vi, eu sempre trabalhei muito, sempre vivi para o trabalho. Quando eu me vi nesse processo de precisar, literalmente, fazer a minha saída, ele era gestor de uma grande organização, saída desse ambiente de trabalho, eu falei: e agora, o que é que eu vou fazer? E eu falei: não, eu preciso de terapia. E resolvi mesmo com essa idade, acho que ele tinha entre 71 e 73 na época, te procurar porque eu precisava fazer esse processo. E foi lindo o desenvolvimento e a entrega dele. Muito resistente num primeiro momento, por mais que ele quisesse. E olha que tem gente que nem está aberta a olhar para isso. Mas por mais que ele quisesse, ele estava ali se esforçando nessa resistência. Então, voltando, né? Quando a gente enxerga dentro das organizações esse movimento, inclusivo para que esses homens das organizações possam se sensibilizar, isso é muito legal, isso é muito rico. Né, onde a gente vê em turmas, por exemplo, enquanto se vê, tem uma outra empresa que a gente atua, quando a gente começou a ver que 2 de um setor operacional começaram a vir, hoje a gente tem mais de 30 operadores sendo atendidos dentro da organização e fazendo acompanhamento psicológico. Talvez, se a organização não tivesse propiciado isso, estimulando, mostrando que é natural, mostrando que é importante, esses homens não estariam lá. Sim, com certeza. Então, assim, esse espaço de acolhimento é importantíssimo, né? Não só do ponto de vista social, para que a gente possa reverberar isso, de que, sim, esse homem pode e deve mostrar a sua fragilidade, a sua sensibilidade, e deve buscar ajuda e apoio em processos como esse. E não são só os homens que passam, né, Martinha? A gente também tem situações de mulheres que aprenderam a embotar os seus sentimentos e quando se vêem tendo que dar conta de coisas que antes eram delegadas às mães, não, isso aqui é com minha mãe resolve. Problemas familiares que muitas vezes eram delegados a esses pais e que quando esses pais não conseguem mais resolver nem os deles, quanto mais os outros, essas mulheres também se veem obrigadas a entrar e resolver outras questões familiares para além dessa demanda dos pais, né? Sim, porque aqui o nosso foco são os pais, mas assim, o termo hoje que é desse cuidador parental, perfeito, envolve muitas outras coisas, né? A gente está aí com uma geração de crianças nascendo e tendo questões como autismo, que está num número muito elevado, às vezes um irmão doente, né? O próprio marido ou esposa doente. Então, assim, a gente está dando um recorte, imagine isso, quando a gente amplia para essa coisa do cuidador parental. E dentro dessa complexidade, Daniela, eu quero trazer mais um fator da minha observação, né? Para a gente tentar elaborar aqui juntas, que é o seguinte: essas mulheres da geração sanduíche, a pesquisa sobre o mercado de trabalho pegou as mulheres aí na faixa dos 30 a 49, né? Mas, na verdade, hoje a gente trabalha muito mais. Eu estou com 53 aí, concluindo uma segunda graduação a 1.000 por hora, e, enfim... E
Nesse contexto, ainda entram outras questões, por exemplo, muitas de nós estão na menopausa, que já afeta a produtividade e a saúde mental. Perfeito. Muitas de nós estão com medo desse movimento aí, que antigamente tinha mais, né? A pessoa envelhece e deixa de ser interessante para as organizações. Aí hoje está acontecendo o inverso, né? Está se falando da longevidade, de aproveitar essa sabedoria, essa experiência, mas no momento que você aproveita essa longevidade, você tem que incluir esse fator, essa realidade que é o envelhecimento dos pais e a maternidade tardia e os filhos ainda dentro de casa. Então, assim, essa profissional, ela ainda entra com essa insegurança. Uhum. E como é que fica essa equação, né? Perfeito. E, assim, e quando isso acontece, a gente precisa se dar conta que a gente precisa fazer um trabalho com as organizações que estão recebendo essas pessoas e fazendo a escolha mesmo, por trazer para a organização novamente, né? Pessoas com essa faixa etária que antigamente a gente estava acostumado que elas estariam em casa, aposentadas e sem trabalho, efetivamente. A gente precisa trabalhar a nossa cultura, os nossos colaboradores das organizações para receber e a sociedade de uma forma geral. Eu estava vendo essa semana uma coisa inusitada, um restaurante, acho que foi no Japão, que ele abriu e ele só contrata garçons idosos e com demência. Ah, eu vi isso, muito legal. Então, assim, os clientes sabem que eles têm 30% de chance de receber os pedidos errados. E quando eles vão, eles topam esse desafio. Então, assim, você vai para o restaurante, você vai fazer seu pedido, mas você tem 30% de chance de receber o pedido errado e vai ter que estar tudo bem para você. Essa é a regra do jogo. Então, claro, eu estou falando de um extremo para o lado daqui, mas a regra do jogo precisa ser diferente. Eu acho que essa é a provocação que você está me fazendo. Né? Assim, a regra do jogo para essa população precisa ser diferente da regra do jogo para aquele jovem de 20 anos que está entrando no mercado de trabalho, normalmente sem filho, sem pais para ter que dar conta, ou seja, sem tantas outras responsabilidades. Então, sim, a gente precisa olhar para essa regra do jogo e não está sendo olhado ainda. Né? Precisam ser pensadas novas formas, novos benefícios, novos funcionamentos mesmo para essa atuação profissional. E não só pensar nas formas, como educar os colaboradores da organização e eu digo a sociedade de uma forma geral, com mais paciência, com mais tolerância, porque infelizmente a gente vive numa sociedade cada vez mais impaciente e intolerância, com erros, com atrasos, ninguém quer perder tempo. Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma diferente. Eu vim de uma escola profissional onde, antes de se falar, né, de equidade, diversidade, inclusão, já se falava do convívio intergeracional. Né? Um grande líder que eu tive, ele falava assim, o jovem ele traz a energia, ele traz a mobilidade, a flexibilidade, a inovação, mas ele não tem a maturidade, ele não tem a experiência. E hoje a gente tem um fator novo, que é esse jovem, muitas vezes, ele não quer se submeter a coisas. A verdade é essa situação, né? Sim, a responsabilidade de um cargo de liderança. Então cobranças. Há cobranças. Isso ainda é muito novo, a gente está tentando entender, né? Muita gente olha para isso com preconceito, outros olham como jovens, essa geração está vindo ensinar alguma coisa para a gente não acabar do jeito que está, mas eles veem os pais justamente adoecendo, né? Tendo essas dificuldades, estressando. Aí fala, pô, esse negócio de trabalhar não deve ser bom, não é para mim. Ou não trabalhar nessa estrutura dessa forma, né, de empresa. E aí, mesmo quem antes tinha preconceito com esse profissional mais maduro, hoje está se vendo meio sem opção, vai ter que ir por aí, né? Então, é um repensar mesmo geral. E aí, nesse contexto, assim, falando agora, tirando o chapéu CISVIVER, botando o chapéu ABRH, né? Como é que a ABRH está vendo, se é que está vendo, discutindo todo esse movimento, desde a longevidade da geração sanduíche? Isso está na pauta? Não, assim, sem dúvida está na pauta o entendimento e a necessidade de que a gente hoje vive um outro mercado de trabalho, que bom, um mercado mais inclusivo de diversas formas, como a gente está trazendo, e olhando para esses
essas pessoas 60 a mais, 50 a mais, que estão voltando para o mercado de trabalho, muitas vezes se aposentaram e se afastaram, outros nem isso, continuam, né? E estão nessas organizações. Isso está sendo visto e está sendo discutido. O que eu vejo é que a gente ainda não tem as respostas que a gente precisa. E a gente talvez precise acelerar a busca por essas respostas. Ou seja, de forma mais proativa, tentar pensar quais são as alternativas, o que é que pode ser feito, o que é que a gente pode implantar em conjunto, o que é que a gente pode propor em conjunto como um novo modo operandi de funcionamento para esse novo colaborador de mercado de trabalho que tem as suas demandas específicas e precisa ter as suas necessidades específicas atendidas. Então, assim, acho que essa provocação é importantíssima, né? Como eu disse, coloco a BRH aqui à disposição para que a gente possa trazer esse tema para a pauta mesmo, nos congressos, nos fóruns, discutir, e que a gente possa ir para além disso, né? Tentar chegar nas organizações de uma forma mais direta, né? Hoje a gente tem uma parceria importante com outras associações, Anshan, COFIC, organizações que podem nos ajudar a chegar no meio empresarial, nessas organizações empresariais, para que a gente tente buscar soluções com um tempo de resposta que mais o momento rápido. Demanda, né? Exige, porque a inversão da pirâmide etária é uma realidade. Sem dúvida, sem dúvida. O último censo do IBGE mostra isso. Cada vez que eu converso, vai surgindo uma coisa. Agora me ocorreu algo que eu não falei aqui, que pode até ser um tema, que é a própria questão previdenciária, né? Quem vai sustentar isso? Se você está no mercado informal, para sustentar isso do ponto de vista do tempo, da sua energia, da sua dedicação, mas da perspectiva previdenciária, você fica descoberto. E o que é que vai ser? O que é que vai ser da gente quando a gente chegar lá? E aí, essa sua provocação me dá vontade de fazer uma outra em cima dessa, que é assim, o quanto a gente está olhando para o nosso plano de vida e carreira, entendendo que o nosso plano de vida e carreira não pode ser mais aquele plano de vida e carreira arcaico, que era pensado mentalmente de aposentadoria aos 60 anos, não cabe mais, não cabe não apenas do ponto de vista da sociedade que a gente tem acompanhado, mas a nossa própria vontade, com toda certeza, ao chegar aos 60 ativas, com uma boa saúde, a gente vai querer continuar trabalhando e produzindo. E como é que está meu plano de vida e carreira para este momento? Como é que eu estou desenhando? Ah, Daniela, pelo amor de Deus, eu já estou tanto problema com meus 50 aqui, você quer que eu pense nisso? Precisa pensar. Não tem jeito, precisa pensar, porque se não pensar agora, vai precisar pensar na hora. E pensar. E pode ser tarde. Não só tarde, como você pode não ter braço para pensar. Não ter tempo para poder fazer determinadas situações que exigiriam de você uma poupança maior financeira, um olhar para a sua saúde física e mental com mais cuidado, com um maior índice de investimento no seu bem-estar, de exercícios físicos, enfim, de uma série de coisas. Então, eu acho que essas duas provocações são muito complementares, né? Não dá mais para se aposentar achando que o INSS vai suprir todas as demandas, né? E por quanto tempo você vai estar ali contribuindo e de que forma você está fazendo esse processo. E até pensar, assim, porque no passado a questão previdenciária, né? Tem a previdência pública, tem a previdência privada que estava restrita a poucas e grandes organizações, né? A não ser quem tinha uma educação financeira de correr atrás dessa previdência privada em paralelo, e hoje tem a nova previdência da galera jovem, que é o investimento. Eu, quando era jovem, não ouvia falar de investimento. Meus filhos já têm carteira de investimento, e eles que me forçam a ter também, né? Que é você se preparar. Então, até trazer também essa discussão dessas novas formas de pensar esse futuro, porque, sim, um problema hoje real da geração sanduíche é que essa geração dos meus pais não se preparou para isso, nem financeiramente e nem fisicamente, né? Muita gente sedentária, enfim. Então, é um desafio grande. Aí vou trocar o chapéu de novo. E a Daniela, psicóloga clínica, né? Não sei se você tem um foco de público específico, mas assim, você ouve na sua clínica
além da questão do envelhecimento do próprio paciente, essa questão de lidar com o envelhecimento dos pais e com todas as demandas da vida moderna? Ouço por 2 motivos, assim, primeiro, enquanto psicóloga clínica mesmo, né, hoje a maior parte dos meus pacientes são pacientes que estão com ansiedade, com depressão, com transtornos, muitas vezes toque associados a isso, porque não foi sendo vista essa ansiedade, não foi sendo vista essa depressão, e infelizmente quando passa a ser vista já estão no estágio mais avançado. Mas além disso, desses meus chapéus que você mencionou, eu tenho um outro chapéu que é o de mentora de carreira. E com o meu chapéu de mentora de carreira, eu tenho recebido muitas pessoas, 40 mais, 50 mais, que estão redesenhando o seu processo produtivo com a sua nova realidade. E a sua nova realidade contempla isso. A nova realidade contempla pais que ela precisa dar conta a partir daquele momento, contempla filhos que ainda moram em casa, contempla, muitas vezes, ter uma filha que teve um filho ainda sem condições de sustentá-lo, então ela está em casa com a filha, com o neto e com os pais. Então, essa é uma realidade que eu vivencio com essa população, que chega para a mentoria de carreira dizendo, não estou feliz, estou muitas vezes empregada, as pessoas estão trabalhando, mas entendem que aquele formato de trabalho não estão deixando mais elas felizes, estão, pelo contrário, muitas vezes adoecendo e não sendo mais compatíveis com o estilo de vida que elas precisam ter. E aí a gente, juntas, pensa em como é que a gente pode, e aí, claro, com situações individualizadas, né, como é que a gente pode trabalhar, que estratégias a gente pode fazer para cada caso específico, para que essa pessoa não deixe a sua atuação produtiva, porque ela precisa, pelo ponto de vista financeiro, em primeiro lugar, segundo, pela própria saúde mental, de fazer algo que possa estimular, que tenha a ver com as coisas que ela gosta e que possa manter a sua sanidade, de uma forma geral mesmo. Isso é bacana, porque às vezes a gente só pensa os extremos, né? Ou está contratada, ou está fora, numa informalidade, sei lá, fazendo docinho para vender para as amigas. E tem o meio do caminho, claro, né? Precisa ter, de forma planejada e organizada, sim, precisa ter esse meio do caminho. Agora, assim, uma angústia que me vem, e eu sempre trago isso, desculpem se eu estiver repetitiva, mas eu tenho que trazer isso em todo o podcast, que é a questão desse público, né? Porque hoje quem faz parte da comunidade são pessoas com uma condição, né, não vou dizer boa, não está sobrando para ninguém. Mas acima da média. Mas acima da média nacional, que é muito baixa, né? Mas eu acompanho outros movimentos que pegam essa classe social mais baixa, essa mulher, né, que não tem nem como elaborar isso, de que precisa de um plano de vida e carreira, quanto mais contratar uma mentora de plano de vida e carreira. É o que no meio corporativo foi chamado a vida toda pejorativamente do chão de fábrica, né? Então, esse chão de fábrica, que é o volume maior de pessoas e que realmente assim, vive uma condição muito difícil, muitas vezes dividindo a própria casa com todas essas gerações. Dividindo o mesmo quarto, muitas vezes, imagina. Eu vejo assim, que tudo eu olho sobre isso, né? Vi algumas postagens de que tem que botar, às vezes, esse idoso na sala, porque precisa de uma cama hospitalar, o idoso acamado, né? Precisa de uma cama hospitalar e não cabe no quarto. Ou não tem quarto para esse idoso. Então, fica aqui uma provocação da gente pensar isso para além das executivas, porque o pouco que eu conheço, né, do seu trabalho, e é o público que eu trabalho também, é o público mais da liderança, né, desde a liderança técnica, intermediária, até a alta liderança, mas e esse chão de fábrica, né? Como é que a gente chega lá? Será que a gente tem espaço para provocar nas empresas esse pensamento para além dos executivos? Eu acho que esse chão de fábrica acaba vivendo muito no que você trouxe do sentimento masculino, né? Que é não olhar para isso. É meio que assim, muitas pessoas do chão de fábrica não olham para determinadas questões porque não podem olhar. Porque não tem estrutura para olhar, porque não tem como dar conta, vamos dizer assim, né? Eu acho que quando a gente faz essa provocação necessária, né, nas organizações para esse olhar, como eu citei, dos operadores de uma empresa fazendo esse acompanhamento psicológico, com toda certeza,
Só o acompanhamento psicológico não vai dar conta de várias outras questões, mas o acompanhamento psicológico ajuda a aprender a olhar, a começar a olhar para aquilo de uma forma dolorosa, mas com a perspectiva de solução de algum ponto, né? E ao poder fazer isso, aos poucos outros avanços vão acontecendo. Então, sim, acho que é possível as empresas começarem a olhar, como muitas vezes no passado se tinha um plano de aposentadoria, onde algumas organizações ofereciam, inclusive, mentores. A própria organização oferecia para aquelas pessoas que estavam se aposentando pela organização para poder lidar com isso. Quem sabe, por exemplo, a organização oferecer algum tipo de auxílio onde uma profissional com experiência em situações como essa pode indicar aconselhamento para pessoas que estejam vivendo como isso, para que o Bengalas possa chegar na organização. A gente possa ter o Bengalas como um ponto de referência focal. Estou falando que veio na cabeça aqui agora, tá? Mas foi algo que eu já pensei, viu? Como é que a gente pode ter grupos dentro da organização, grupo de acolhimento. Perfeito. Não precisa ser se não der para ser, né? Se puder ser, ótimo, terapia, mas um grupo de acolhimento, só o falar, o compartilhar, o ver que sua dor é minha dor e a gente trocar ideias, poxa, já ajuda muito. Eu acho que esse é um cenário possível e eu me comprometo com você da gente desenhar isso aí. Eu acho que é um cenário possível, eu acho que para além do possível é necessário. E acho que dá para a gente, com certeza, estimular organizações que já estão sensíveis para talvez serem cases de referência nisso e as outras organizações começarem a olhar, pô, que legal, é possível. Dá para fazer. E como é que a gente pode viabilizar isso? E tem aqui, para ir fechando nossa conversa, porque infelizmente o tempo é curto, me ocorre mais uma coisa. Com essa inversão da pirâmide etária, né, com essa mudança toda que está acontecendo na sociedade mundial e no Brasil, a empresa também tem um papel importante em influenciar as políticas públicas, né? Porque é uma voz que é escutada. E a gente vai precisar ter. Agora, por exemplo, está correndo um projeto de lei de um benefício para essa mulher que precisou parar tudo para cuidar dos pais, porque ela não tinha nenhum benefício. Então, assim, eu penso também que um outro caminho que a BRH, pela força que ela tem e por essa interação com outras entidades, né, e aí FEComércio, FIEB, né, que a gente possa também trazer essa discussão para que o empresário chame para as políticas públicas, porque senão também muitas vezes cai para o empresário resolver... Fica muito grande. Ele não sabe o que fazer. Não sabe, né? Muita coisa para a gente dar conta. Você falou de mentoria, eu trabalho fortemente com treinamento. Eu fico vendo gente, às vezes eu estou no treinamento falando, a empresa tem que dar conta de uma educação que não foi provida lá fora e que agora a pessoa já mais velha vai ter que aprender aqui na sala de aula. Bom para mim, que eu vendo meus treinamentos. Mas, assim, não é bom. Não era para ser. Né? Não era para ser. Eu queria estar dando um treinamento de outro... Com outro enfoque, né? Com outra qualidade de interação. Então, eu acho que também fica essa provocação, assim, para como essas instituições, associações, né? Federações, confederações podem trazer essa discussão da longevidade, da longevidade, da geração sanduíche para o âmbito das políticas públicas, porque a gente tem força como empresário, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que essa provocação é super legítima e, como eu disse, conte conosco, né? Não só comigo, mas com a BRH, para a gente entender de que forma a gente pode dar uma contribuição mais substancial para a sociedade como um todo. Porque não é só nem para essas mulheres. A partir do momento que a gente consegue olhar para essas mulheres e promover uma melhor qualidade de vida e bem-estar para elas, a gente está promovendo qualidade de vida e bem-estar para a sociedade. Porque com todo mundo que convive com elas. Né? Porque não tem como dar conta de tudo isso e estar bem em todos os âmbitos. Então, essa mulher que está sobrecarregada nesse nível não é a melhor esposa que poderia, não é a melhor filha que poderia, não é a melhor mãe que poderia. E não é a melhor profissional que poderia, claro. Então, a partir do momento que a gente consegue dar uma outra estrutura para ela, ela vai ser uma profissional melhor, ela vai ser uma esposa melhor, ela vai ser uma filha melhor e ela tende a ser uma mãe melhor.
Então, acho que é por aí. E você que é empresário, você que é executivo, tem muita pesquisa aí já mostrando, né, que as pessoas, quando estão bem, elas são mais produtivas. Então, se você não fizer isso pelo coração, faça pela razão. E, Daniela, para fechar, onde é que as pessoas te acham? Quem precisar aí de uma psicóloga clínica ou o empresário que estiver nos ouvindo que precisar, queira interagir com a BRH ou queira os serviços do CISViver, onde é que te acha? Legal, maravilha. Eu tenho um Instagram, Daniela Facchinetti. Vou soletrar meu sobrenome. Por favor. F de faca, A de amor, C de casa 2 vezes, H-I, N de navio, E de elefante, T de tatu 2 vezes, I de igreja. É um sobrenome complexo. Eu vou deixar meu WhatsApp. 71999121312. Estou à disposição para um bate-papo, para o que eu puder ajudar, sem dúvida. E tudo isso é muito novo, é muito bom ouvir assim, que a gente precisa construir todos juntos, né? Então, sem perder a força, a disposição, vamos em frente. E obrigada a você que ficou conosco até o momento. E continue ligado aqui, porque o podcast Bengalas só traz gente boa e só traz temas interessantes. Até o próximo episódio. Foi um prazer. Obrigada, Daniela. Obrigada a vocês.